O meu filho não gosta de estudar. O que fazer? Essa é uma pergunta que tem muitas respostas. Eu estou aqui para falar para vocês nessa aula que eu acho muito importante, porque é a fase que a gente mais precisa de entender as crianças. Vamos lá. A criança, nesse neurodesenvolvimento, ela é um HD vazio de computador. Ela tem lá todo o seu compartimento vazio e ela precisa de quê? Ela precisa de encher com alguma coisa. Né? Então, hoje em dia, se a gente fazer um paralelo lá atrás, né? Vamos colocar há 40 anos atrás, o que a gente tinha? A gente tinha um evento infantil de manhã, pela manhã, à tarde tinha um filme, tinha uma sessão, e tudo que também não tinha muito interesse à tarde na televisão, e à noite tinha jornal, jornais de algumas emissoras, geralmente tinha 3 ou 4 emissoras, dependendo do estado, dependendo da cidade do país, e tinha aqueles pontos. Né? Hoje em dia, o que a gente vê? A gente vê desenhos, pequenos vídeos, a qualquer hora. Se você quiser colocar um desenho 6 horas da manhã, tem. Se você quiser ver um desenho meia-noite, tem. 2 horas da manhã, tem. 4 horas da manhã, tem também. Então, isso virou um fast food para as crianças. Né? Da mesma forma que os hipertensos, os diabéticos, comem esses fast foods da vida, né? As crianças estão alimentando por fast foods. E que veio a aumentar com o quê? Com o uso do celular, do tablet, dos smart TVs, que tem lá vários canais de streaming que vê o que quiser, a hora que quiser, quando quiser, esses vídeos que a gente, até mesmo esse vídeo pode passar, né, num desses streamings aí. Bom, o que chama a atenção pra gente é que também, paralelo com o aumento do divertimento das pessoas, que veio o quê? Uma subeducação da população, que é o quê? Essas pequenas aulas, essas pequenos assuntos que são desnecessários na internet, aulinhas de 5 minutos, de 10 minutos, né? Que não aprendem nada, as crianças ficaram o quê? Viciadas em pegar pequenos vídeos ao invés de pegar um livro e estudar. Né? Vamos dizer assim, nós temos um vídeo falando sobre a civilização, sobre o Império Romano. Né? Então, o Império Romano, a gente pega um livro de história, praticamente 200 páginas de história do Império Romano. E quando vê, né, a gente, em 10 minutos, disseca todo o Império Romano em 10 minutos. E que não é bem assim que funciona. Né? Sobre as cruzadas, por exemplo, na Idade Média, sobre a fotossíntese em ciências, sobre como se formam as rochas na geografia. Então, isso é uma coisa que tem uma limitação nos vídeos e que só a capacidade imaginativa da criança, aliada às capacidades sensíveis, que é o que? Tocar, como se formam as rochas, colocar a mão numa rocha. Né? Falar sobre uma galinha botando ovo, por exemplo. Você vai ver lá, vai numa fazendinha, vê o ovo, a galinha colocando o ovo. Então, o aprendizado ele é muito mais fácil. Né? Então, quando você pega a linha de ensino teórico alinhado com essa prática, se torna muito mais fácil de gravar como se desenvolve e causa o interesse nessas crianças e aí elas passam a gostar de estudar. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, como eu tinha falado, do fast food. Né? Então, antes a gente lia livros, né, de histórias, de livros, pequenos romances, né, tinha várias coleções interessantes, e que a gente aprendia a literatura e o vocabulário, que o vocabulário é a coisa mais importante que a gente tem. Né, para a gente poder se conversar, para poder dialogar, para poder fazer essa aula que eu estou fazendo aqui, né, para se comunicar com as pessoas hoje. A comunicação é cada vez mais importante no que diz respeito à inteligência social. Né? Então, as crianças que têm a capacidade de ler, interpretar e ter um vocabulário maior, ela tem uma inteligência social muito mais hipertrofiada para chegar lá na fase adulta e ela ter uma facilidade
de se desenvolver e ter um desempenho na sociedade de destaque. Então, o estudo ficou o quê? Para pequenas coisas, foram diminuindo as matérias, ficou muito superficial, né? E as pessoas têm dificuldade. Hoje nós temos o quê? Os analfabetos funcionais que sabem escrever o nome, mas não sabem interpretar uma matéria, não sabem ler a matéria de uma forma imparcial. Então tudo isso ele leva para o lado pessoal as coisas. Né? E levar para o lado pessoal causa uma comoção muito grande, porque tem pessoas que levam para o lado da agressividade, tem outras que levam para o lado da melancolia, da tristeza. Então tem a baixa estima, outras pessoas ficam de mal das pessoas, vamos dizer assim, ficam com raiva. Então a gente fica muito refém dessa dificuldade da escolaridade. Por fim, para resumir esse início, o que a gente precisa saber bem? O que as crianças precisam saber bem? Saber português, interpretação de texto e matemática. O resto é o imaginário que os professores vão saber dar a essas crianças. E eu falo que o conteúdo teórico e esse conteúdo teórico aplicado no conteúdo prático. E por que eu estou falando isso? Porque muitas crianças são diagnosticadas de TDAH porque elas não gostam de estudar. Aí vem o que eu quero falar para vocês. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eles vêm muitas das vezes erroneamente feitos ou realizados por profissionais médicos, psiquiatras, neurologistas. Por quê? Porque mostra uma situação irreal. As crianças realmente não têm déficit de atenção e hiperatividade. O que elas têm é o quê? Uma falta de motivação, porque elas não têm a vontade de aprender, porque elas não veem sentido naquilo no futuro. Né? Então, quando elas veem um aprendizado simplesmente por passar de ano, para ter uma recompensa no final de semana, ou no final do mês, ganhar uma bicicleta de Natal, ganhar um videogame e tudo, ela aprende em 1 minuto ou em uma prova e perde, né? Em 1 mês já esqueceu tudo aquilo. Então, o imaginário das crianças é muito importante para quê? Para gostar do processo. O resultado das notas é meramente fictício. Porque antes a gente estudava, né, para aquela competitividade, né, tirar nota melhor que o colega, enfim, muitas das pessoas faziam isso. Hoje não. Hoje as pessoas precisam gostar do processo, porque a coisa mais importante que a gente tem hoje é o tempo. E o tempo não volta. Quando eu estou fazendo essa aula aqui, estou deixando de fazer outra coisa a não ser fazer essa aula aqui, estou fazendo uma coisa que eu gosto, que é fazer essa aula, mas estou deixando de ficar com os meus filhos, deixar de ficar com a minha esposa, ficar com a minha família, ver um jogo de televisão, né? Fazer outras coisas que eu acho que é interessante, que descansa a cabeça. Embora eu acho que isso é muito mais importante para mim, para a sociedade fazer isso. Voltando ao assunto da hiperatividade e déficit de atenção, por que eu falo isso? Porque muitas pessoas vêm ao meu consultório e falam assim: ô doutor, o negócio é o seguinte, minha filha é uma menina educada, atenta, ela é educada, ela fica quietinha, não faz barulho, estuda 8 horas por dia e vai lá e tira 3. Enquanto uma coleguinha dela, que também é educada, quietinha na escola e tudo, estuda muito pouco e tira 9, tira 10. Bom, logicamente que a genética, a hereditariedade, a gente não pode colocar aqui, comparar duas pessoas do mesmo sexo, mas de origens diferentes. Mas a gente pode comparar com uma menina que estuda 8 horas e não aprende a matéria e tira 2, 3, com certeza ela está tendo alguma dificuldade de aprendizado. Mas não quer dizer que ela é hiperativa e desatenta e precisa de medicação? Não. Não necessariamente ela precisa de medicação, mas ela precisa de entender o que ela está fazendo. O que está faltando para ela é uma educação da vida intelectual. A educação da vida intelectual ela é muito importante. Por quê? Porque ela mostra o ter satisfação no processo de aprendizagem, no processo de entender, né? Enquanto que todas aquelas subtipos de
aprendizado, como ver um vídeo, ver um jogo de futebol, ver uma série, ver uma televisão, isso tudo, ela tem o seu componente de aprendizado, lógico que não se perde, mas não é tão profundo quanto entender o processo de aprendizado, que é uma construção. A gente tem o início de uma construção, lembrando de uma casa, né, o início de uma construção, de uma casa começa pelo alicerce e vai chegando até o final, até o acabamento, telhado, acabamento, colocar os móveis e a casa se torna pronta. É como se a sua filha saiu lá do pré e chegou ao final da universidade fazendo o que gosta. E muitas das vezes, as crianças que inicialmente elas não têm uma inteligência racional, né, para entender o que elas estão fazendo, então elas fazem, né, e depois quando chega na fase adulta, ou chegando na fase adulta, adolescência, elas não têm a maturidade de escolher uma profissão e escolhem porque acham bonito, porque os pais mandaram, porque a colega fez, e não escutam a sua vocação interior. E a vocação interior, ela não tem a ver com o resultado, tem a ver com o processo. Então esse processo é importante. Muitas das vezes, as pessoas que eu acho que é a principal causa, eles pensam no quê? No prazer e no dinheiro. Eles querem coisas que dão prazer, ou que dão dinheiro, ou os dois juntos, melhor ainda, né? E o prazer, ele é uma falsa sensação de bom processo. Ele é o quê? Ele é uma dopamina liberada, né? Aí eu vou falar um pouquinho da neurociência, que gera uma adrenalina, gera uma atividade, e a partir daí ela vai fazendo. Só que eu tenho vocação para isso, né? Eu vou querer fazer, mesmo nos dias difíceis, nos tempos tristes, nos dias chuvosos, eu quero fazer aquilo. Essa é a pergunta que deve ser respondida por você mesmo, né, e por ela mesma. Nossa, mas está falando uma coisa tão profunda para uma criança de 8 anos. Nós falamos da construção da casa. Nós estamos construindo, é claro que vai ter muitos erros, ou vai ter muitas dificuldades nesse processo. E as crianças, obviamente, são crianças, elas têm que brincar, né? O próprio Quintiliano, imperador romano, falava sobre que o aprendizado deveria ser em forma de brincadeira. E por isso que eu falo, a questão de ver a galinha botando o ovo, né? Da mesma forma, o sistema pedagógico de São Dom Bosco, né? Então, é da mesma forma. É o que? É a gente ora brincar e ora conversar sério, que é o processo natural da maturidade. Porque se a criança for sempre séria, sempre com dificuldade de relaxar, ela vai ter um distúrbio de conduta na sua fase adulta. Então não podemos puxar muito a rédea, né? Tem que ser uma parte de brincadeira e uma parte séria, uma parte de brincadeira e uma parte séria. Por que isso? Vamos colocar aqui um exemplo muito simples, né? Mas muito sério. Finge que alguns de vocês, alguns de nós, nascemos, né, aos 10 anos teve a Segunda Guerra Mundial, ou aos 7 anos teve a Segunda Guerra Mundial, que eclodiu que começou em 1939. Né? Então, com 7 anos, teve lá aquela turma dos judeus que foram todos levados para Auschwitz, né? Que muitos foram mortos na primeira leva. Alguns ficaram fazendo trabalhos forçados, muitos ficaram trabalhos forçados, milhares de pessoas ficaram fazendo trabalhos forçados. E aí o que aconteceu? Houve uma maturidade patológica ali. Muitas pessoas tiraram a vida, muitas pessoas tiveram problemas psiquiátricos depois que saíram do campo de concentração, e dentro do campo de concentração e após o campo de concentração. Né? Então houve uma maturidade patológica, que é o que acontece quando a gente cobra demais ou quando a gente cobra de menos. Quando a gente cobra demais alterações patológicas, as pessoas ficam completamente com transtornos obsessivos compulsivos. E quando se cobra de menos, elas ficam o quê? Com uma adultescência, né? Com a adolescência na fase adulta, com 40,
50 anos, as crianças, que são crianças, mas são adultos, né, no caso, se comportam como adolescentes. Então, adultescência, existe isso. Pessoas de 50 anos que não conseguem sair de casa, que não conseguem casar, não conseguem ter filhos, ou se tem filhos, largam logo das pessoas que tiveram um relacionamento. Por quê? Porque não tiveram um amadurecimento saudável. Isso acontece com pessoas que não tiveram a inteligência ou a vida intelectual educada, mas também quem teve déficit de atenção, hiperatividade, que também uma das comorbidades, uma das consequências da déficit de atenção é o que? São quebras de matrimônio precocemente. Enfim, voltando aqui à vida intelectual, meu filho não gosta de estudar, é justamente por isso. Porque eles o que? Não têm essa capacidade de entender aquele processo. Muito bem. Mas como entender esse processo? Esse processo, ele tem algumas vertentes. Primeiro, ele tem que entender que há uma rotina e há uma lógica nesse trabalho. A criança tem que entender que o estudo é o trabalho dela, né? A maioria das crianças, elas não têm capacidade de escolha, não devem ter capacidade de escolha, porque elas não têm a capacidade de consequência das coisas. Eu vou escolher agora não estudar, eu tenho 10 anos, porque eu vou trabalhar com meu pai na roça, vou tirar leite. Espera aí, mas seu pai teve um estilo de vida que lhe cabia tirar leite, porque os pais dele precisavam dele como de retirar leite. Ele pode fazer? Pode, mas desde que ele tenha compromisso, que não é a maioria das vezes. A criança só tira leite quando ela quer. Só pega o ovo da galinha quando ela está com vontade. Só lava prato quando ela quer. Eu quero ser cozinheira com 11 anos de idade. Então, ela quer brincar de cozinha, ela quer brincar de tirar leite, ela quer brincar de trabalhar lá no galinheiro e tirar o ovo da galinha. Né? Ela não tem uma sequência de todo dia, 5 horas da manhã, tirar leite, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, tirar o leite novamente. Então, isso não tem o que? O hábito da responsabilidade. Então, a criança tem que ter o hábito da responsabilidade. E, como as crianças têm que ter estudo, não necessariamente tem que estar na escola, mas tem que ter estudo pertinente à faixa etária delas, elas têm que ter o quê? Uma responsabilidade diária, ou pelo menos semanal, de fazer as atividades que lhe forem propostas. Por quê? Vamos dar o quê? 4 elementos importantes que são virtudes colocadas para ela, que é a virtude da paciência, a virtude da fortaleza, de ficar sentado ali estudando, a virtude da temperança, de tomar a decisão certa mediante uma conta de matemática, a uma conta de português, uma conta de matemática, uma conta de física, fazer uma avaliação numa interpretação de texto, ter tempo, paciência, né? Uma capacidade de prudência, de escrever sabendo que aquele ato imprudente pode cometer algum erro e perder ponto na hora da prova, mas ao mesmo tempo tem que ter o quê? Tem que ter atividade, ela tem que ser proativa, porque ela não vai ficar com a prova eternamente, olhando para a prova na mão, né? E entrego, não entrego, fica naquela dúvida. Então a criança não tem que ter dúvida em relação a isso. Mediante a esse tipo de coisa, o que acontece? Quando elas têm dificuldade, né, de entender, de gostar de estudar, é muito mais fácil, porque os pais, dando essa educação da vida intelectual, a gente consegue orientar através de várias cartilhas como se estuda, como se estimula a neurociência, como estimula a dopamina na recompensa, no sistema de recompensa, como estimula a noradrenalina na atividade, como estimula a serotonina na felicidade, e as crianças vão conseguindo assim desenvolver. Falar de motivação aqui para a criança, né, é como se fosse jogar uma bombinha, né? Se jogou o fogo na bombinha, ela explode, acabou. Essa motivação passa rápido. Ela tem que ter resultados.
a curto, médio e a longo prazo. Esse resultado a curto, médio e a longo prazo traz para ela o quê? Uma sensação de quê? De recompensa. Essa recompensa libera dopamina e elas querem mais e mais e mais. Então vamos lá, né, o que a gente vê nas notas. Né? Por que existem notas? Né? E foram tiradas notas e as crianças não querem estudar mais. Quanto mais fácil está a escola hoje, menos elas querem estudar. Por quê? Porque não tem incentivo. Elas têm incentivo somente no aprendizado, sem ter o quê? As notas como o quê? Como crivo. Então, a competitividade para com elas mesmas é importante. Eu falei mais atrás no vídeo que a gente competia lá atrás, né? Queria tirar uma nota melhor do que o outro, queria saber mais do que o outro, mas pelo simples fato de... E isso fazia com que a gente aprendia. Hoje, com a retirada da pontuação, para que eu vou estudar? Eu vou passar mesmo. Passo por comportamento, passo porque eu não falto aula, e tudo você vai chegando lá no ensino médio, e aí na hora que está chegando no vestibular, aí como é que faz? Tudo bem, passou no vestibular. Tem faculdades aí de qualquer profissão que nós temos 1 por vaga, meio por vaga, 2 por vaga. Nós você faz um Enem e tem as cotas também, entrando por cotas, por qualquer tipo de dependência da escolha da profissão. Eles passam e aí ficam lá 4, 5, 6 anos, dependendo do curso. Na faculdade, chega lá com 23, 24, 25 anos, o que eles sabem fazer? Nada, porque o comportamento continua sendo igual nas universidades, sejam elas pagas, sejam elas federais. Então, públicas. Então, o que é importante para a gente é a gente entender que o processo é muito pior. O processo do aprendizado, ele gera o quê? Uma necessidade de competitividade, mas uma necessidade de entender o processo. Esse entendimento do processo faz com que ela vai ter muito mais habilidade para chegar no futuro. Então, aqui, depois dessa aula, nós temos um PDF de como ensinar a vida intelectual para os filhos. Não é fácil, requer necessidade dos pais, principalmente do pai, da mãe, né? Não pode terceirizar isso. A escola, ela dá técnica, ela dá o quê? Instrumentos, ela dá a matéria, mas ela não dá o quê? A educação intelectual dessas crianças. Ela dá o quê? A técnica, ela dá o quê? A matéria. Então a matéria quem dá são os professores, mas a vida intelectual quem dá é em casa. E não é só durante. Então estudar português, matemática, história, geografia, o currículo pedagógico é só uma obrigação. Fora disso tem que ensinar outras coisas, outras habilidades que vão forjar o caráter e a formação de personalidade dessas crianças para as levar até o fim aquilo que elas escolheram. Porque senão elas passam num curso, por exemplo aqui qualquer, de direito, não é isso que eu quero, vai para engenharia, não é isso que eu quero, vai para psicologia, não é isso que eu quero, vai para medicina, não é isso que eu quero, e por fim ela trabalha num comércio, que não tem nada de errado nisso, mas ela trabalha infeliz porque ela não conseguiu terminar nenhuma dessas faculdades. Né? Por quê? Não porque ela tem TDAH, hiperatividade, não, simplesmente porque elas não tiveram a vida intelectual ordenada. Então a gente confunde o TDAH com o que? Essa vida intelectual ordenada. E o que acontece? Procura médico, porque entra em depressão, entra em baixa estima, essa depressão reacional à dificuldade, e aí toma-se remédio. E toma-se remédio, fica aquela criança ou adolescente agitado e tudo, e chega ao ponto de tomar remédios para ficar concentrados, que não melhoram porque o problema dela não é esse, e depois fica com os efeitos colaterais, insônia, dor de cabeça, palpitação, perda de peso, e tomam remédios para combater o efeito colateral das medicações dadas. Isso chega a ser um cúmulo do absurdo. Então, é muito mais fácil a gente educar, né? Ou é muito melhor a gente educar do que a gente tomar
o remédio, como a gente falou lá do diabético lá, eles preferem comer do que e tomar insulina, por exemplo, do que fazer uma dieta, fazer uma atividade física e ficar sem com a glicose normal. E vamos falar aqui um pouquinho sobre a diferença entre a vida intelectual desordenada e a déficit de atenção e hiperatividade. Essa vida intelectual desordenada, nos hiperativos, ela é o seguinte: a criança ela tem alteração no córtex frontal, ou pré-frontal, principalmente pré-frontal, de liberação anormal de serotonina e de noradrenalina. A partir daí, o que acontece? Essa disfunção leva o quê? Desatenção e falta de atividade. Então a criança fica desatenta e ela fica hiperativa. Ou então ela fica desatenta e ela fica paradinha ali, mas não aprende nada. Então há uma disfunção de quê? Do sistema dopaminérgico, de recompensa, e de hiperatividade, e de noradrenérgica, da hiperatividade principalmente. Então como que a gente faz para tratar isso? Né? Esses realmente precisam de medicação? Pode ser necessário em alguns casos, principalmente quando há uma imaturidade. Na fase adulta, na fase de adolescência, as crianças já começam a entender a necessidade. Né? Principalmente na fase da razão, quando começa os pais, principalmente os pais mais humildes, que têm mais dificuldade financeira, eles começam a entender que eles têm que trabalhar para resolver os problemas. Então eles têm um amadurecimento mais precoce. A gente vê muitos casos, né, de crianças que começam a trabalhar. Só que com o advento dessas crianças terem que estar na escola, e o que acontece? Elas acham que a escola vai suprir para o resto da vida, até porque tem alguns incentivos. E esses incentivos, eles são para alguns tipos de pessoa, né, a tábua de salvação. Mas vai chegar um momento que esses incentivos vão acabar. Essas crianças vão estar no mercado de trabalho, e ao invés de ter uma formação adequada para a busca de um trabalho digno, eles ficam nos subempregos e ficam sendo explorados. E ninguém quer para os filhos que eles sejam explorados. Então, a gente tem que entender que essa disfunção ela tem que ser trabalhada da mesma forma que a vida intelectual ordenada. Existem algumas técnicas, vou falar aqui uma técnica importante, que é a técnica de Pomodoro, que é uma técnica descrita por Pomodoro, que era um italiano, e que a gente fazia, né, que é a seguinte forma: você coloca a criança para estudar 5 minutos e descansar 5 minutos. Tá? E depois, com o tempo, você vai aumentando, semanalmente, mensalmente, 5 minutos de descanso, 10 minutos de trabalho, de estudo. Depois passa para 5, 15, 5, 20, 5, 25. Por que isso? Porque a gente sabe que o cérebro não consegue ter atenção por muito tempo. Então ele precisa de desviar um pouco ao longo ao longo dos dias, um pouco dessa. Relaxar, né? Espreguiçar, levantar, sair da cadeira e tomar uma água. Então esses 5 minutos servem para isso. Então essa técnica ela é muito interessante, por quê? Porque vai alimentando a criança o quê? A se desafiar. E ela sendo desafiada pelo tempo, eles começam a ter mais interesse em ficar, não, agora eu vou ficar 10 minutos, vou ficar 15 minutos, 20, 25, que acaba que ao longo dos anos, uma pessoa madura de 40, 50 anos, fica ali 2, 3 horas estudando com a capacidade intelectual permanente em relação àquele assunto. Então isso é muito importante, por quê? Porque essas técnicas são válidas e elas geram o quê? Um relaxamento. Né? Então, quando eu falei lá atrás também, gosto sempre de voltar nos exemplos, porque para a gente reforçar essa ideia. A criança, a menina que é desatenta, que ficou lá 8 horas estudando, não aprendeu nada. Não aprendeu nenhuma vírgula do que ela estudou. Nossa, fiquei 8 horas estudando e não aprendi nada. O que acontece? Ela se sente burra. Por quê? Porque ela não prestou atenção, ela pensou no final de semana, pensou em jogar vôlei, pensou na escola,
pensou na festa que vai na casa da colega, pensou num monte de coisa, menos naquilo que ela tinha que fazer. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que isso gera uma baixa estima, e qualquer pessoa que fique 2 horas, olha só, 2 horas por dia estudando uma matéria, em um ano ela sabe tudo daquela matéria pro resto da vida. Né? Você vai pegar, se eu estudar aqui, no caso TDAH infantil, que eu já estudei isso tudo, todo dia, por 2 horas, em um ano, eu não preciso nem de um ano para saber isso tudo, mas com alto índice de concentração, eu não preciso mais aprender mais nada. Só vou pegar agora as partes novas, dos novos descobertas, das novas tendências, vamos dizer assim. Né? Então, essa mesma criança que vai tomar a medicação, não... então quer dizer que a criança que é desatenta, que é hiperativa, né, ela não vai ter efeito colateral da medicação? Claro que vai ter. Óbvio que ela vai ter. Ela tem coração, ela tem pulmão, ela tem cérebro. Ela só tem o quê? Dificuldade de concentração. E vai ter ataque cardíaco, vai ter insônia, vai ter dor de cabeça, vai ter irritabilidade, que são os efeitos colaterais da própria medicação. Então a gente está trocando um efeito, né, medicamentoso positivo por outros efeitos colaterais que são negativos. A partir daí, a gente mostra que a medicação ela pode se fazer útil, sim, por curto espaço de tempo, até essa vida intelectual ser educada e ser ordenada. Ela sendo educada e sendo ordenada, no que? Fortaleza, prudência, temperança, paciência. Ela consegue o que? Resolver todos os problemas. E o que? E a própria investimento a curto, médio, a longo prazo. Ensina-se para a sua criança, né, educação financeira, que é coisa que não se fala na escola, que deveria. Né? Por exemplo, a gente falar sobre previdência. Né? Todo mês nós vamos lá, vamos colocar R$10 na sua previdência. E faz parte da educação dos pais fazer isso. Vamos colocar R$10. Eu faço isso com meus filhos. Né? Coloco um montante todo mês na caderneta deles. E todo dia, 30, a gente confere quanto que eles têm, quanto foi rendido. E a gente fala, mas rendeu tão pouco, porque rendeu pouco, porque rende pouco mesmo. Nossa, esse mês rendeu muito. Pois é, porque agora esse mês rendeu muito. E a gente sempre coloca uma quantia fixa, que aos 18 anos eles vão ter. A gente fez uma poupança, né, essa previdência para essas crianças, né, para tirar o dinheirinho delas, mas para aprender a educação financeira. Então a educação financeira não se dá na escola. Né? Se dá fazer conta de matemática. Depois juros compostos, depois várias outras coisas que aprendem, mas aplicada para ela com benefício, não tem. Então, para que eu vou aprender isso aqui? Para que eu vou aprender a escrever de forma rebuscada, de forma coloquial, uma linguagem informal, uma linguagem formal? Para que isso? Se eu posso, as pessoas que ganham dinheiro, que são ricas, têm não falam tudo errado, não tem uma concordância verbal, concordância nominal, não tem nada disso. Mas quem falou que a gente está falando em ser rico? Eu conheço vários exemplos aqui de pessoas milionárias que são infelizes, né? E que estão cada vez mais sim, entrando num buraco. E aí vem outras coisas que nós vamos falar aqui, né? Que são os vícios. Então, a gente falar sobre dinheiro, a gente não está falando sobre felicidade. Aqui a gente está falando sobre processo de educação e construção de uma identidade. Que aí você vai chegar num nível de personalidade que você vai ter basicamente tudo aquilo que você quer. Que é o quê? Gostar do que faz e conseguir ser honrado e caminhar com suas próprias pernas pagando as suas contas. E, eventualmente, vai viajar, vai fazer uma coisa diferente, vai comer algo diferente. Mas isso é eventualmente. Tá? Isso é eventualmente. O legal da vida é a rotina.
O legal da vida não é a gente ter final de semana. O legal da vida é a gente fazer aquilo que a gente gosta todo santo dia. Né? O legal da gente não toma café, não almoça, não janta, não bebe água. Então, é a mesma coisa. Né? Não levanta, não toma um banho gostoso. Então, isso é importante para a gente. Então, eu acho que esse é o caminho para a criança entender que a vida não é feita de eventos. E aí esses eventos elas não vão movê-las a estudar. O que vai movê-las a estudar é a vocação, é a vontade. É o quê? É você mesmo não querendo, você tem a vontade de manter a sua rotina realizada. Né? O famoso hoje está pago, vamos dizer assim. Né? Então, isso cria uma identidade, isso cria uma responsabilidade. E em todas as faixas, em todas as fases ou faixas ou situações da vida, você faz. Aí vem no seu trabalho. Nossa, eu não estou afim de trabalhar hoje. Principalmente quem é profissional liberal. Ah, não, hoje eu não vou não porque eu sou dono do meu consultório. Eu mesmo. Eu não preciso trabalhar todo dia. Mas eu vou por quê? Porque eu tenho um compromisso com meus pacientes. Tive uma férias programada com minhas crianças, que é importante também. O descanso é tão importante quanto o trabalho. Não vou viajar. Ótimo. Então eu estou programando para viajar. Ah, não, mas amanhã, ou sei lá, qualquer dia desse eu não vou trabalhar. Me deu na telha de não ir trabalhar. Peraí. E é responsabilidade. E ser justo com as pessoas, que no meu caso, no meu consultório. Né? Então não vou nem avisar. Né? Vou falar, vou pregar uma mentira que eu estou doente. Você não acha que isso acontece com outras pessoas? Acontece. Claro que acontece. E a nossa mente, a gente tem que tomar muito cuidado com elas. Então a gente, com as crianças, a gente tem que educar essa responsabilidade. Né? E o TDAH tem muito disso. Tem muito do que colocar a culpa nos outros. Ser desorganizado, deixar tudo para a última hora, errar por falta de atenção, achar que está sempre com a razão. Eu sei tudo isso que você me falou. Tudo isso aqui que você me falou de equação, eu sei. Vai lá, tira 0, matemática holandesa. Sei tudo isso de concordância verbal, nominal, Império Romano, tira 1, 2, 3. Sei tudo. Português, história, geografia. Não, mas é porque a professora... Aí começa a colocar a culpa em quem? Na professora. Aí coloca na professora particular. Professor particular não dá conta também. Por quê? Porque a professora está lá para ensinar e ela está a fim de aprender. Ela não vê o sentido naquilo. Ou ela não tem a capacidade de concentração naquilo. Então a educação da vontade da vida intelectual é muito importante. Você tem que sentar, tem que fazer uma meditação. Você tem que sentar, tem que ter um ambiente calmo, tranquilo, confortável. Né? E a partir daí ela vai pensar, sentar, não adianta estar com o celular, que vai, toda hora vai ficar funcionando o celular. Então, o que tem que ser feito? Tem que ter uma educação. Né? Criança com celular, né? É muito difícil. Tem pais que dão, tem pais que não dão. A Sociedade Brasileira de Pediatria condena. Né? Mas tem pais que precisam de comunicar com a criança como já está uma pré-adolescente, adolescente, é muito difícil essa educação do celular. Vamos ver que é fácil? Não é fácil, não. Mas o mais importante é que, principalmente na primeira infância, as crianças elas não têm celular. Você pode emprestar o seu e ter uma hora, como se fosse um videogame. E nem é Instagram, porque assim, o videogame do celular é um videogame, o antigo Atari, Odyssey, aí depois veio Mega Drive, tem uns outros aí que tiveram aí, né, muito antigamente. E hoje tem os novos aí da Nintendo e da PlayStation, né, que eu nem sei que número que está hoje. Mas tem que ter um horário. E primeiro sempre a obrigação, depois a diversão. Isso gera o quê? Um comprometimento, uma recompensa do sistema dopaminérgico. Então, quando o TDAH, nossa, meu filho fica muito calmo como eu dou celular para ele. É claro, você está dando dopamina para ele o tempo inteiro. O tempo inteirinho você está dando dopamina para ele. Como é que você quer que ele fique atento na escola? Ele quer a dopamina lá na hora de estudar. E ele não tem.
Aí você acha, meu filho não dá para estudo. Claro que dá. Basta, tira o celular dele um mês. Tira 2, tira 3. Não vai querer nunca mais celular. Ele só tem celular por quê? Porque ele está no mesmo meio que outras pessoas usam. Mesma coisa cigarro, droga. Um drogado, usuário de cocaína, por exemplo, né? Cocaína, maconha, qualquer coisa que você quiser, bebida, aí você interna seu filho, Deus me livre, internou seu filho lá na clínica de reabilitação. Ele não usa droga, não bebe, não usa maconha, né? Não faz nada. Ficou lá 3 meses internado, seu filho está ótimo, não toma remédio nenhum, tá limpo, mãe, estou limpo 3 meses, vou voltar. Não dá uma semana, ele volta a usar. Por quê? Porque tem o meio que o corrompe. Então o que tem que ser? Uma educação da vontade. Educação da vontade, ela é muito importante para isso. Então, é uma história, é uma aula muito grande, é uma aula muito complexa, porque a gente fala sobre a vida intelectual, sobre o filho que não gosta de estudar, sobre transtorno de déficit de atenção, sobre o transtorno desafiante opositor, que é sempre do contra, é agressivo, né? E que tem risco de abuso de álcool e de drogas, que tem risco de matrimônios rompidos precocemente, de mudanças de emprego também de formas centenas de vezes. Mas por quê? Porque essa criança não teve uma educação da vida intelectual. E não adianta terceirizar essa responsabilidade. Essa responsabilidade é o que? É da família, do pai, da mãe, e tem que estar presentes. E na educação. Não adianta deixar só para a mãe, não adianta deixar só para o pai. Tem que ser para os dois. Então, o que fica aqui gravado é que existem várias coisas em que a última coisa que seu filho em raríssimas e honrosas exceções, é um transtorno intelectual de baixa intelectualidade. Isso eu tenho certeza que eles não têm. 1% da população, praticamente, tem um transtorno de deficiência intelectual, que são as pessoas que são com retardo mental, atraso mental, seja leve, moderado ou grave, mas que vem com outros cortejos sintomáticos, como a gente mesmo fala. Então, mas isso não é um assunto para cá. Então, 99% das crianças são normais. E a gente quer que nossos filhos também tenham um pouco de sucesso. E esse sucesso é na visão nossa, mas o sucesso na visão deles, o que é sucesso na visão deles? Né? O que eu falei, tem que ter os princípios. Ser uma pessoa honrada, caminhar com as próprias pernas e gostar do processo, e o resultado é consequência daquele processo, mediante ao quê? Aos valores morais, éticos, religiosos, legais da lei que nos rege em nosso país. Ao fim dessa aula, que está acabando aqui agora, vai ter um PDF para vocês, que a gente vai passar todos os sinais e sintomas de déficit de atenção e hiperatividade, sobre como fazer essa vida intelectual melhor. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E até breve no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.